Olá, meu irmão, minha irmã da Igreja Batista da Pituba, meu querido amigo, minha querida amiga, que se junta a nós nesse culto, nesse domingo pela manhã. Que Deus abençoe a sua vida, que esta manhã seja uma manhã marcante, edificadora, que contribua para a sua vida, para seus relacionamentos, para o convívio familiar. É o nosso desejo que a sua vida seja profundamente tocada pelo Deus de poder, Deus de amor e misericórdia. Chame as pessoas da sua casa aí, vamos nos juntar agora em culto ao nosso Deus. É uma experiência maravilhosa e todos nós almejamos esse tempo de encontro com Deus, quando falamos com Ele e Ele fala conosco. Pegue sua Bíblia, pegue aí a caneta, o marcador de texto, prepare-se para juntos crescermos no estudo da Palavra de Deus. Ok? Antes, porém, eu quero lembrar que tivemos agora há pouco a nossa escola bíblica discipuladora e meu desejo é que tenha sido uma bênção na sua vida e na vida de todas as pessoas que participaram, ok? Também quero dizer que estamos com plena atividade a nossa campanha SOS Cesta do Amor. Estamos levantando gêneros alimentícios, itens de higiene pessoal e de limpeza para ajudar as famílias que estão necessitadas. Ao longo desse mês já foram mais de 70 cestas. Eu conto com você para que a gente possa levantar uma grande quantidade de cesta nesta reta final para o encerramento do mês, que é quando nós vamos então dar a segunda etapa da cesta às famílias que já receberam. E precisamos levantar uma grande quantidade de alimentos. Você pode doar os seus alimentos através do contato conosco, vamos indicar os locais onde você pode entregar e também você pode ofertar nessa conta que está aparecendo aí, os dados bancários, você pode fazer transferência ou depósito para essa conta e nós então iremos adquirir os itens para fazer a distribuição das cestas e você vai nos ajudar, tá bom? Também quero lembrar que hoje à noite, às 18 horas, estaremos reunidos em mais um culto e o tema do culto é Jesus, a rocha da salvação. Jesus, a rocha da salvação. Nele temos certeza, segurança da salvação. E dizer que logo após o culto da noite, terminado o culto, nós vamos para a live, né? Vamos ter uma live, quando vamos discutir um tema muito interessante. Eu quero convidar você para nos visitar, participar, fazer perguntas e também deixar os seus pedidos de oração. Nós vamos orar por eles e pela sua vida, ok? E quero também já te convidar para os nossos cultos de quarta-feira. Na última quarta-feira nós encerramos a série cujo nome era Cuidados e pudemos falar sobre o cuidado da nossa vida espiritual, o cuidado da nossa identidade, o cuidado das nossas emoções, o cuidado com o corpo e o cuidado com a nossa mente. Então foi uma série de estudos. E nesta quarta-feira, preste bem atenção, vamos iniciar uma nova série de estudos. Vai ser um estudo na oração do Pai Nosso, uma série de estudos na oração do Pai Nosso. E você não pode perder a oportunidade de conhecer mais da Palavra de Deus. E meu desejo é ser instrumento dele para abençoar a sua vida, buscando a edificação, ok? E por falar em oração do Pai Nosso, nós vamos orar e pedir que Deus nos abençoe, pois a palavra de Deus nos diz no livro de Jeremias, o profeta Jeremias, capítulo 29, versículo 12, então me invocareis, e ireis e orareis a mim, e eu vos ouvirei. Então Deus promete ouvir a nossa oração. É o que vamos fazer agora. Vamos orar e pedir que Ele nos conduza em cada momento deste culto. Oremos ao Senhor. Santo Deus, amado Pai, muito obrigado pela Tua presença conosco. Muito obrigado, ó Pai, porque é o Senhor quem dirige este culto, quem conduz os momentos deste culto na pessoa do Seu Santo e Divino Espírito. Muito obrigado, Senhor, pela vida de cada pessoa, irmãos e amigos, que se juntam a nós para celebrarmos o Teu nome. Pai, eu peço que o Senhor, que é o Deus onisciente e todo-poderoso, que conhece a necessidade de cada um, e bem sabes, ó Pai, a necessidade que cada um tem, vai ao encontro do seu coração agora e abençoa com toda sorte de bênção. Que essa vida se sinta alcançada, abençoada, totalmente acolhida nos braços do Pai amoroso, o Deus de amor. É a nossa oração em nome de Jesus, o nosso Salvador, hoje e sempre. Amém. Nesta manhã nós vamos refletir na Palavra de Deus sobre o tema
relacionamentos. Pastor, por que falar de relacionamentos? Porque nesse tempo que estamos vivendo, em que temos a necessidade de ficar muito tempo juntos dentro de casa, né? Os familiares juntos, marido e mulher, 24 horas juntos, né? Pais, filhos juntos. Então a convivência é uma necessidade, que essa convivência seja harmoniosa. Então nada melhor do que refletirmos sobre relacionamentos, para ver como na palavra de Deus e como a ciência hoje em dia analisa os relacionamentos e como ela é importante para o bem-estar e para o sucesso dos propósitos que se buscam juntos como grupo. Ok? Então, a nossa palavra nesta manhã é sobre relacionamentos. Eu quero convidá-lo a abrir a sua Bíblia na primeira carta de João. Primeira carta de João, capítulo 4. Nós vamos ler os versículos 7 e 8, em seguida o 11 e o 12, e em seguida o 22 e 23. João, capítulo 4, versículos 7 e 8, 11 e 12, 21 e 22, melhor dizendo. Ok? Vamos fazer a leitura desse texto. Diz assim a palavra de Deus: Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus, e qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Amados, se Deus assim nos amou, também nós devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se nos amamos uns aos outros, Deus está em nós, e em nós é perfeito o seu amor. Se alguém diz, eu amo a Deus, e odeia a seu irmão, é mentiroso, pois quem não ama a seu irmão o qual viu, como pode amar a Deus, a quem não viu? E dele temos este mandamento, que quem ama a Deus, ame também a seu irmão. Amém? Relacionamento. Pela Bíblia, o relacionamento é baseado em amor. E o relacionamento, ele precisa ser refletido por todos nós. O que é relacionamento humano ou interpessoal? Onde houver dois indivíduos em convivência, teremos concretizado aí um relacionamento. Onde houver dois indivíduos em convivência, teremos aí concretizado o relacionamento. Aurélio nos diz, relacionamento é a ligação afetiva condicionada por uma série de atitudes recíprocas. Relacionamento, então, não é simplesmente um instinto que une as pessoas, quando os escritores bíblicos usam essa expressão. Quando a Bíblia fala da expressão relacionamento, normalmente ela enfatiza essa ideia com a expressão uns aos outros. Significa que está indicando o comportamento que vem de um exercício de virtudes cristãs, produzida pelo desenvolvimento do fruto do Espírito, descrito lá na carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, capítulo 5, versículos 22 e 23. Leamos a palavra de Deus, diz assim: Mas o fruto do Espírito é alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. A produção desses aspectos do fruto do Espírito proporciona, de maneira muito tranquila e salutar, o relacionamento. Logo, o bom relacionamento deve ser espontâneo, natural. Se houver a ideia de uma forçação de barra, de algo sendo pesado, é porque talvez a sua vida está tendo dificuldade de produzir o fruto do Espírito nesses aspectos mencionados na palavra de Deus no livro de Gálatas, na carta aos Gálatas. As organizações no mundo atual, qualquer que seja ela, exigem que as pessoas realmente se preocupem com o relacionamento interpessoal. Se não há uma boa integração entre os indivíduos, em qualquer área da vida, na área empresarial, na área das organizações, na área das ONGs, tudo aquilo que se propõe a trabalhar em grupo, em equipe, se não houver uma boa relação entre as pessoas, os objetivos a serem buscados serão sacrificados. Isso é o que apregoa qualquer ensinamento ou estudo sobre relacionamentos. Na família não é diferente. Precisamos investir tempo
estudar mais sobre os relacionamentos. Precisamos nos preocupar mais com o que sai da nossa boca e da maneira como os nossos ouvidos recebem a mensagem que chega para nós nesta convivência. Alguém já disse que viver é simples, conviver é uma arte, porque é muito difícil, é muito complicada a convivência entre os seres humanos. Qualquer que seja o grupo, além da família, qualquer outro grupo social. Um grupo social será formado sempre que se tem objetivo em comum. Se há um grupo de pessoas com objetivo em comum, ali há um grupo social. Se não há um objetivo em comum, será um mero agrupamento, um ajuntamento de pessoas, mas não haverá, na verdade, um grupo social. Para alcançar esse objetivo comum, é necessário relacionamento saudável. Mas aí nós precisamos pensar nas dificuldades naturais para que aconteça o relacionamento saudável. E uma dessas dificuldades são exatamente as diferenças individuais. Deus nos fez únicos, Deus nos fez singulares. A digital de cada um é única. A íris dos olhos apresenta aspectos únicos, singulares. O cheiro do corpo é único. Nós somos seres singulares. O homem sempre teve consciência das suas características individuais. Isso traz uma dificuldade na hora da convivência, na hora do relacionamento. Imagina, de quarentena, dentro de casa, 24 horas por dia. Essas diferenças começam a gerar atritos e sair faíscas e quem sabe até um incêndio aconteça. Nós não queremos isso. Por isso estamos refletindo sobre o relacionamento. Veja que coisa interessante. Eu sou pai de gêmeos univitelinos, filhos dos mesmos pais, mas foram criados dentro da mesma casa, o mesmo tipo de atenção e de orientação, participaram praticamente dos mesmos ambientes. No entanto, eles são idênticos fisicamente. Inclusive eu, como pai, às vezes confundo os dois. Dependendo do ângulo, do perfil que olho, confundo os dois. Às vezes eu e minha esposa nos deparamos com foto quando eles eram crianças e ficamos tentando definir quem é quem na foto. Mas veja bem, cada um é diferente. Se você observar o comportamento de um, o gênio de um, o talento, a aptidão de um, é totalmente diferente do outro. Seres singulares. A palavra de Deus nos traz um exemplo de pessoas que enfrentaram, nos trazem exemplos de pessoas que enfrentaram atritos, dificuldades no relacionamento, na convivência, exatamente por causa das diferenças. E um exemplo desse se deu entre Paulo e Barnabé. Está escrito no livro de Atos, capítulo 15, versículos 35 a 41. Vamos ler o texto? Atos 15, 35 a 41, diz assim a palavra de Deus. Algum tempo depois, Paulo disse a Barnabé: voltemos para visitar os irmãos de todas as cidades onde pregamos a palavra do Senhor, para ver como estão indo. Barnabé, por sua vez, queria levar João, também chamado de Marcos. Mas Paulo não achava prudente levá-lo, pois ele, abandonando-os na Panfilha, não permaneceram com eles no trabalho. Tiveram um desentendimento tão sério que se separaram. Barnabé, levando consigo Marcos, navegou para Chipre, mas Paulo escolheu a Silas e partiu encomendado pelos irmãos à graça do Senhor. Passou então pela Síria, pela Cilícia, fortalecendo as igrejas. Observem que dois líderes, dois expoentes, dois vultos da história da igreja cristã viveram um momento de dificuldade. Se você prosseguir no estudo do livro de Atos, você vai ver que mais adiante eles reconheceram que fizeram uma grande besteira, brigaram por coisas simples, fizeram as pazes e continuaram trabalhando juntos na seara do Senhor. Mas houve um momento de desentendimento, exatamente por causa das diferenças. A maneira diferente como cada um observa o mesmo episódio, a mesma circunstância, a mesma questão. Pessoas diferentes, sob pontos de vista diferentes, olhando para o mesmo fato. Tem atitudes diferentes que pode gerar atritos, pode gerar conflitos, melhor dizendo, e dificuldades no relacionamento. Outra questão tem a ver com a história de cada um. Eu costumo dizer, cada um é cada um. Se abordarmos as lições humanas
no contexto mais profundos, perceberemos que as nossas relações começam, sabe quando? Quando ainda estamos no útero de nossa mãe. O primeiro contato, a primeira sensação de segurança vem deste íntimo uterino, vem dessa experiência, quando estamos sendo gerados. Infelizmente, hoje de adultos, não lembramos os detalhes daquele tempo, mas podemos ter a certeza que as primeiras informações que chegaram a nós estão registradas exatamente naquele tempo em que estávamos no útero de nossa mãe. Dessa fase surgem as nossas primeiras características como indivíduo. Então, a história de cada um faz a diferença. Outras questões são as condições que cada um percorreu ao longo da vida e as aptidões, os talentos que cada um recebeu, desenvolveu ou recebeu de Deus, no caso os dons. Alguém sabe fazer bem uma tarefa, outros sabem fazer muito bem outras tarefas. São pessoas diferentes, com aptidões diferentes. Uns adquiriram preparo acadêmico mais elevado, outros não tiveram a mesma oportunidade. Entender o que impulsiona o indivíduo e estabelecer seus contatos, levando em conta as diferenças, vamos perceber que o comportamento adotado por um ou adotado por outro tem a ver também com essas questões relacionadas à diferença e à condição de cada um. Sendo assim, é preciso compreender os aspectos que influenciam o total desenvolvimento da pessoa com quem você está se relacionando. Já parou para pensar nisso? Qual foi o processo de desenvolvimento na vida do seu esposo? Qual foi o pano de fundo da sua infância? Já parou para pensar que a sua esposa viveu experiências de desenvolvimento diferente da sua, em contexto familiar diferente do seu? Tudo isso precisa ser levado em conta na hora de desenvolvermos os nossos relacionamentos. Vai nos ajudar a compreender as ações e as reações das pessoas no momento do desenvolvimento. É preciso observar com atenção os fatores que caracterizam uma relação para torná-la harmoniosa nessa relação interpessoal. E também é preciso respeitar a individualidade. Cada um é um e precisa ser respeitado na sua singularidade, na sua peculiaridade. Então, eu quero falar sobre dificuldades que são criadas para uma boa comunicação nos relacionamentos, pois a comunicação é a chave para curar as feridas do relacionamento. Uma boa comunicação. Então, a primeira barreira que a gente encontra na comunicação são os nossos preconceitos. Nós trazemos conosco os nossos preconceitos. A palavra de Deus diz em Mateus capítulo 7, versículos 1 e 2. Não julguem para que vocês não sejam julgados, pois da mesma forma com que julgarem, vocês serão julgados. E a medida que usarem, também será usado para medir vocês. Então, muito cuidado com os preconceitos. Outra barreira, as preferências pessoais. Outra barreira, o desconhecimento das situações. Às vezes a gente não conhece a fundo as questões e quer se aprofundar nela, e antes de se aprofundar, cria conceitos que impedem o bom relacionamento e a boa compreensão. Eu quero trazer como sugestão de leitura para vocês um livro, esse livro aqui, Comunicação Não Violenta. Técnicas para aprimorar relacionamentos pessoais e profissionais. O autor desse livro, Marshall Rosenberg, ele diz assim, uma frase dele: o que eu quero em minha vida é compaixão, um fluxo entre mim e os outros, com base numa entrega mútua do fundo do coração. A base da compaixão é uma entrega mútua que parte do fundo do coração. Não é fácil aceitar, às vezes, nem mesmo as nossas próprias atitudes, que dirá aceitar a atitude de outro, com quem está vivendo muito tempo, dentro do mesmo ambiente, às vezes se sentindo até aprisionado dentro de casa. Como é difícil o relacionamento. Então precisamos aprender que, se quisermos nos relacionar adequadamente, com qualidade, nós precisamos usar de compaixão.
Compaixão nos faz ser empático. A compaixão nos faz olhar para o outro e tentar nos colocar no lugar do outro e compreender por que essa pessoa está vendo essa situação desta maneira. Sair do seu lugar e se colocar no lugar do outro. Fazer um movimento em direção ao outro para tentar enxergar com o olhar, com a ótica, com a perspectiva do outro. Comunicação no relacionamento precisa ser analisado principalmente segundo o plano divino. A visão cristã de relacionamento, guarde bem, é uns aos outros. Vou repetir, uns aos outros. O relacionamento saudável é resultado do cultivo de uma vida espiritual. A expressão uns aos outros no Novo Testamento define o tipo de relacionamento. Se não vejamos, na carta aos Hebreus, no capítulo 3, no versículo 13, aprendemos que no relacionamento nós precisamos usar de encorajamento um com o outro, um para com o outro. Diz assim a palavra de Deus, Hebreus 3,13. Pelo contrário, encorajem-se uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. É um encorajando o outro, é um dando força ao outro. Ao invés de jogar o outro para baixo, ao invés de desestimular, ao invés de jogar um balde de água fria, encoraje, seja você alguém que vai impulsionar essa pessoa a prosseguir aí adiante, a correr atrás de seus ideais, dos sonhos, e diga para ela, conte comigo, eu estou contigo, vamos nessa. Isso é encorajamento. Uma outra expressão bíblica na mesma carta aos Hebreus, no capítulo 10, versículo 24, é consideração. Considerar o outro. Considerar, valorizar o outro. Diz assim a palavra de Deus, e consideremos-nos uns aos outros para incentivarmos-nos ao amor e às boas obras. Então nós precisamos considerar o outro. Ter consideração, ter respeito, valorizar, entender que o outro tem o seu valor, tem um papel a desempenhar, tem uma contribuição a fazer. E no contexto de família, cada um tem um papel. É preciso considerar isso, é preciso valorizar isso. É preciso reconhecer que essa pessoa que convive no mesmo teto que você é alguém que tem um papel a desempenhar que é importante. E a ausência do desempenho desse papel trará prejuízo ao bom convívio familiar. Na carta aos Efésios, no capítulo 4, nós também encontramos algumas orientações com relação a uns aos outros, a esse relacionamento dentro da perspectiva cristã. No versículo 2 do capítulo 4, na carta aos Efésios, nós falamos sobre humildade, tolerância e paciência. Diz assim a palavra de Deus, sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Então sejam humildes e dóceis, ou seja, tenha tolerância, haja com docilidade, com espírito de mansidão, com paz, semeie a paz dentro do seu contexto familiar. Outra palavra que nós encontramos está no versículo 32, do mesmo capítulo 4 da carta aos Efésios. Fala sobre a benignidade e a necessidade de perdão, viu? Perdão é fundamental. Diz assim, sejam bondosos e compassivos uns para com os outros. Relacionamento. Perdoando-se mutuamente, mutualidade, relacionamento, assim como Deus perdoou vocês em Cristo. A medida do nosso perdão é a medida que Cristo nos perdoou. Então nós precisamos perdoar o outro assim como Cristo nos perdoou. Se caminharmos todos nessa direção, nessa perspectiva cristã de relacionamento, onde encontrar razão para briga, para discórdia, para desentendimento, que haja relacionamentos saudáveis a partir do perdão. Um outro texto que nos dá uma perspectiva cristã é a carta aos Colossenses, no capítulo 3. Colossenses capítulo 3, nós ouvimos aqui algo que muitas vezes estraga todo o relacionamento, sabe? A zé da situação é a mentira. Não mintam. A expressão bíblica no versículo 9, Colossenses 3, 9 é: não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com suas práticas. Mentir para quê?
Mentira tem perna curta. Aquilo que está encoberto, mais cedo será revelado. Não adianta. Então permaneça com a verdade. Mantenha-se um relacionamento em verdade. Vale a pena. Outra expressão é suportem-se e perdoem. Versículo 13 do capítulo 3 de Colossenses. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Outra expressão é ensinem e aconselhem. Veja só, ensinar e aconselhar. Versículo 16, Colossenses 3,16 diz assim: habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensinem e aconselhem-se uns aos outros, relacionamento, com toda a sabedoria, e cantem salmos, hinos, cânticos espirituais, com gratidão a Deus em seu coração. Então é ensinar, é aconselhar, é se dedicar ao outro como alguém que pode contribuir para o crescimento do outro. Olha, eu quero te ajudar, eu quero te ensinar, eu quero mostrar como você pode fazer. É um ajudando o outro, um sendo parceiro, companheiro do outro. Na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 3, no versículo 9, nós lemos assim: pois nós somos cooperadores de Deus, vocês são lavouras de Deus e edifício de Deus. Essas três figuras, cooperadores, lavoura e edifício, dá a ideia da necessidade de estar junto, de estar coeso. Deus está dizendo através da sua palavra para mim e para você que tudo aquilo que você vem a fazer, você não pode fazer sozinho, você precisa de cooperação, você precisa de outro. E como vimos no início, o relacionamento saudável ajuda a alcançar os objetivos de um determinado grupo. A família tem objetivos, a igreja tem objetivos, uma organização tem objetivos, o local onde você trabalha tem objetivos. O alcance desses objetivos será muito mais facilmente alcançado através do relacionamento saudável. Então, Deus espera que estejamos colocando em prática esses princípios de mutualidade uns aos outros, com compaixão, se colocando no lugar do outro, para vermos relacionamentos saudáveis na sua vida. Convido você para assumir a responsabilidade pelo sucesso no relacionamento familiar. Não apenas nesses dias de quarentena, mas sempre, não apenas na família, mas em qualquer grupo, na igreja, qualquer outro grupo que você faz parte. Chame para si a responsabilidade. O que acontecer com os relacionamentos será mera consequência da sua responsabilidade. De você assumir a responsabilidade de trabalhar, de cultivar, de contribuir, de promover, de fomentar bons relacionamentos no meio em que você se encontra. Eu quero deixar com vocês, a título de sugestão, 6 leis para a conquista da autorresponsabilidade. Está nesse livro aqui, esse livro de autoria do autor Paulo Vieira. O livro é Poder da Autorresponsabilidade. Esse livro traz no seu 6º capítulo 6 leis para a conquista da autorresponsabilidade. E se você observar essas leis, você vai perceber como os seus relacionamentos serão bem melhores, como a sua vida familiar vai ser muito mais saudável, como enfrentar esses dias de quarentena vão ser muito mais suaves, os relacionamentos não serão de atrito, de faísca, de fumaça, de fogo, não. Vai ser tranquilo, porque você assume a responsabilidade. O poder da autorresponsabilidade, diz esse livro. E no capítulo 6, ele apresenta 6 leis. Eu não vou discorrer sobre elas, só vou citá-las. Primeiro, lei número 1. Se é para criticar, cale-se. Lei número 2. Se é para reclamar, dê sugestão. Lei número 3. Se é para buscar culpados, busque solução. Lei número 4. Se é para fazer-se de vítima, faça-se de vencedor. Lei número 5. Se é para justificar seus erros, aprenda com eles. Lei número 6 e última. Se é para julgar as pessoas, julgue apenas as suas atitudes e comportamentos. Se você colocar em prática essas 6 leis,
que estão aí expostas para você ler aí agora, vídeo. Coloque em prática essas 6 leis. Se fosse você, fotografava aí, para guardar, para relembrar. Vai ajudar muito nos seus relacionamentos. E que Deus nos abençoe. Amém. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto desse novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo e assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão. Como fruto desse novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo, assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão. Precioso és para mim, querido irmão. Eu preciso de ti, querido irmão. Precioso és para mim, querido irmão. Vamos orar? Baixe sua cabeça, feche seus olhos, vamos falar com Deus. Querido Deus, amado Pai, neste momento eu oro pelas famílias representadas aqui, participando deste culto, cada uma em sua casa. Eu sei, Pai, que o relacionamento não é fácil. Conviver é uma arte. E a Tua palavra nos dá uma série de subsídios para colocarmos em prática para que os nossos relacionamentos sejam saudáveis. O Senhor tem usado também pessoas que estudam sobre o comportamento humano para nos trazer sugestões através das literaturas de como buscar posturas que promovam bons relacionamentos. Ó meu Deus, eu peço que Tu venhas abençoar estas vidas em favor das quais estamos orando agora e promova relacionamentos saudáveis entre eles. Que cada um assuma a responsabilidade, que pensem no poder da autorresponsabilidade, o poder que tem de serem os condutores, e que o que vier a acontecer nos relacionamentos dentro da sua casa
dentro da igreja, dentro do seu local de trabalho, dentro dos seus ambientes de grupos sociais. O que acontecer ali é consequência das suas responsabilidades assumidas na construção de relacionamentos saudáveis. Para tanto, capacita-os com a tua palavra, abençoa-os com a ação do teu Santo Espírito, dá-lhes o mesmo amor que o Senhor tem provado em Cristo Jesus. Como cristãos, devemos amar como o Senhor amou, porque o Senhor é pleno em amor. Dá-nos a graça de vivermos a prática deste amor e vermos, ó Pai, a bênção de famílias alegres, felizes, saudáveis, frutíferas, que sejam expressão de um testemunho do que é ser cristão em pleno século XXI, onde as pessoas correm de um lado para o outro, em si mesmadas, buscando seus próprios interesses. Tem um grupo de pessoas cristãs que se preocupam em cultivar bons relacionamentos. Que seja assim na minha vida, na minha casa. Que seja assim na vida e na casa dessa pessoa que ora comigo agora. Nós oramos em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Quero agradecer a você pela sua presença conosco. Quero agradecer também por ter dado like aí, por ter feito a sua inscrição no nosso canal do YouTube, por ter clicado aí no sininho, né? Visite as nossas redes sociais, tanto no Facebook quanto no Instagram. Lembrando que hoje à noite, nós às 18 horas, vamos falar sobre Jesus, a rocha da salvação. E logo após nós iremos para a live lá no Instagram e quero convidar você para participar conosco, vai ser bênção, tá bom? Que o restante desse dia seja um dia muito agradável, abençoador, num ambiente de relacionamentos frutíferos, saudáveis, leves, agradáveis. Que casais que estavam em atrito possam agora olhar um para o outro e enxergar o amor de Deus no olhar de cada um, se abraçarem, se amarem e viverem bem. Que pais e filhos cultivem relacionamentos saudáveis ao longo desse dia, da semana, do mês e sempre. Que Deus abençoe a sua vida.